Fala galera, beleza? Hoje o tema desse vídeo vai ser polêmico demais. A gente vai falar de Star Wars de novo, só que da Sister, a Clone Trooper trans. Essa personagem nova tá causando fuso aí na internet e eu devo caçar uma encrenca com os nerdola e com os lacrola nesse vídeo. Vamos ver qual que mais vai encher meu saco. Mas nesse vídeo a gente vai responder quem que é essa personagem, onde que ela surgiu, é possível ter uma Clone Trooper trans, ou isso é invenção da Disney enfiando o cultura louco na nossa goela abaixo. A gente vai responder tudo isso, mas sem ficar gritando, sem ficar especulando, sem ficar fazendo espetáculo na internet gritando, entendeu? A gente vai pegar os livros e os quadrinhos de Star Wars e ver se tem base para essa personagem existir no universo de Star Wars, beleza? Mas antes deixa eu me apresentar. Aqui é o Geekonauta e aqui no meu canal você vai conhecer tudo sobre Marvel e Star Wars, mas de acordo com os livros e os quadrinhos, beleza? Sem teoria da conspiração. Talvez a gente faz algumas teorias aí, mas tudo com base, beleza? Então já se inscreve no canal, compartilha com seus amigos que tiver interesse sobre esse assunto de Star Wars e Marvel e deixa o seu like, beleza? Isso é muito importante para o canal começar a crescer. Então vamos para o que interessa. O que diabos é um Clone Trooper? Sabe aqueles soldados com capacete, com roupa toda branca de Star Wars, com armadura branca? Pois é, aquilo lá são os Clone Troopers. Eles não são chamados de Clone Troopers à toa. Por quê? Porque é uma tropa de clones. Isso mesmo, é uma tropa formada por vários clones. Eles são todos iguais, derivados de um DNA de uma pessoa, que é o Jango Fett, que era um Mandaloriano, muito bom de mira, muito bom de luta corporal. E ele também era o melhor caçador de recompensa da época. Então o DNA dele, os genes dele, era muito importante para fazer um monte de soldado, entendeu? Inclusive as armaduras dos Clone Troopers foram baseadas na armadura de Mandaloriano do próprio Jango Fett. Mas por que inventaram de fazer um monte de clone desse tal de Jango Fett? O que aconteceu? Tinha um Jedi chamado Sifo Dyas, e esse cara ele tinha um poder da previsão. Ele recebia através da força uma previsão do futuro, e um dia ele previu que ia ter uma guerra que ia destruir a República e acabar com a Ordem Jedi. Então esse cara ficou apavorado e foi lá na Ordem Jedi e falou: ó, seguinte, eu tive a previsão que vai acontecer isso, isso e isso, e a gente precisa fazer alguma coisa. E ele deu essa ideia dos clones. Só que a Ordem Jedi recusou. Como o Sifo Dyas acredita muito na força, ele ainda ficou encucado com essa ideia e ele foi escondido da Ordem Jedi lá no planeta Camino, conversar com os Caminoanos, que é uma raça que eu vou colocar a imagem deles pra você ver que eles são bem diferentes, que manjam muito de genética. E lá ele começou essa ideia, esse projeto dos Clone Troopers, escondido da República e escondido da Ordem Jedi. Porém, depois de vários anos, o Obi-Wan, investigando o tentativa de assassinato da Padmé, ele descobriu, foi fazer uma investigação lá no planeta Camino e descobriu esse exército de clones. Também conheceu o caçador de recompensa, Jango Fett, que recebeu um dinheiro para doar o seu DNA para fazer os clones. E depois que esse exército é descoberto, acontece uma guerra entre os separatistas e a República, onde é a primeira vez que os clones são chamados como um exército, como uma tropa, para lutar contra os separatistas no planeta de Geonosis. Tudo isso que eu tô falando para vocês podem ver no filme Star Wars 2, que é o Ataque dos Clones. Um filmaço. E uma coisa importante que eu tenho que deixar claro aqui: os Jedi, eles viram generais e passam a ter as suas equipes de Clone Troopers. Por exemplo, o Anakin tinha um grupo de Clone Troopers dele, o Obi-Wan tinha um grupo de Clone Troopers deles, e vários outros Jedi espalhados na guerra lá tinham suas equipes de Clone Troopers. Inclusive, isso é uma coisa muito legal que vocês podem ver na série animada Clone Wars. Uma série muito legal que eu também vou falar alguns detalhes dele aqui. Pois é, agora você já sabe o que é um Clone Trooper. Então a gente pode ir pro tema desse vídeo, que é a Sister, a Clone Trooper trans. Isso mesmo. Ela é um clone igual aos outros, porém é um clone que se identifica como mulher. E agora eu vou contar pra vocês a história dela e como ela surgiu nos livros e etc. A Sister é um Clone Trooper, como todos os outros Clone Troopers, mas que se identifica como mulher, como eu já disse, e que ela fazia parte do 7º batalhão dos Skyscorps, que é um batalhão muito importante que lutou nas Guerras Clônicas. Inclusive o general deles era o Obi-Wan, o Jedi Obi-Wan, junto com seu padawan Anakin Skywalker. A primeira aparição da Sister é nesse livro aqui, ó, Queen's Hope, que é uma trilogia de livros que contam a história da Padmé. O resumo dos 3 livros é basicamente como que a Padmé se organizou para se transformar a rainha de Naboo quando ela era muito novinha, depois como que ela pensou em virar senadora representando o planeta de Naboo, depois mostra ela resolvendo as coisas durante as Guerras Clônicas, o casamento dela escondido com o Anakin Skywalker, que é um Jedi e não pode ter esse tipo de relacionamento. Mas nesse livro King's Hope, é basicamente ela tentando resolver os problemas da Guerra Clônica, o casamento dela secreto com o Anakin e muita política
mesmo. Não é qualquer tipo de pessoa que vai conseguir ler esse tipo de livro. É só quem gosta muito de Star Wars e quer saber detalhes de muita coisa como política. Então, nesse livro, tem uma parte durante uma batalha das Guerras Clônicas que alguns clones morreram. Melhor, eu vou mostrar pra vocês que a aparição dessa personagem é minúscula nesse livro. Então, dá até pra me ler aqui. Então, vamos lá. Vocês já estão sabendo que alguns Clone Troopers morreu. Então, vamos continuar a partir daí, ó. 4 clones não se levantaram. Isso escureceu o rosto do Anakin. Um quinto Trooper ficou perto dos seus companheiros caídos. Tirou o capacete, longas tranças escuras se soltando. Anakin observou enquanto colocava as mãos de cada soldado no peito deles. Podemos pegá-los na saída, ele disse. Obrigado, senhor, disse a Trooper. Deixamos o capacete de nossos irmãos onde eles caem. Anakin observou enquanto ela pegava cada capacete e os alinhava embaixo de uma árvore próxima. Não era muito um monumento, mas era melhor do que nada. A armadura dos clones levava muito tempo para se degradar. Qualquer um que viesse por aqui na próxima década saberia. Qual é o seu nome, soldada? Irmã, ela disse. É como os meus irmãos dizem a todos que eu faço parte. Fazer parte é importante, disse Anakin. Sabia disso melhor do que a maioria. Eu estava com medo antes de sair de caminho, a irmã disse. Nós realmente não sabemos o que acontece com os clones incomuns, mas meus irmãos nunca me deixaram duvidar. Eu nunca tinha certeza se os Jedi entenderiam. Aí aqui, a lacração. É só lacração isso aqui. Os Jedi são sobre transcender as coisas. Transcender as coisas. Anakin disse. Acho que não podemos reclamar se você transcendeu o gênero. Gênero transcendido, a irmã disse. Vamos trabalhar nisso, mas eu gosto para onde está indo. Anakin riu, gostava dos clones, todos eles. Eles estavam desenvolvendo individualidade rapidamente e isso fez Anakin se sentir confortável lutando ao lado deles. Depois ela não aparece mais, ela vai aparecer no outro livro que agora eu vou falar para vocês. Mas antes de eu passar pro próximo livro que ela aparece, deixa eu falar para vocês. A trilogia de Queen's Hope, da história da Padmé, é foda. Leiam isso aqui. Isso aqui é conteúdo de primeira. Vocês que tá reclamando que não tem nada bom de Star Wars pra vocês verem, leiam isso aqui. Isso aqui é coisa boa de Star Wars, viu? Leiam isso aqui. Isso aqui é top, esse livro. Bora pro segundo livro. A segunda história que ela aparece é no livro Brotherhood, que é um livro do Obi-Wan e do Anakin, que se passa acho que um ano depois desse livro Queen's Hope, que é o primeiro que ela aparece. Mas nesse livro é uma história onde mostra o Obi-Wan indo pro Conselho Jedi e o Anakin virando Cavaleiro Jedi. Ou seja, os dois agora estão independentes do outro, não é mais mestre e aprendiz, é cada um por si. Então, o Anakin vira uma bagunça, porque aqui ele tá tendo que lidar com a independência dele, ele tá tendo que lidar com o casamento dele escondido com a Padmé. A gente vê muito disso no outro livro que eu falei, do Queen's Hope. E também tem o seguinte, que deixa esse livro top demais, que é o Palpatine. Nesse livro mostra detalhado como que o Palpatine fez pra entrar na cabeça do Anakin. Ele já faz isso desde que o Anakin é criança. Então, nesse livro mostra bem detalhado como que ele fez isso com o Anakin, agora Cavaleiro Jedi. E também mostra um monte de conflito político, o Obi-Wan tá se envolvendo, coisas de guerra, etc. É um livro, outro livro, cara, que vocês precisam ler. Se vocês reclamam que não tem coisa de Star Wars boa, leiam Brotherhood e a trilogia de Queen's Hope. São 2 livrão. Eu vou deixar tudo isso aqui, ó, de pendurado, as imagens dos livros pra vocês procurar, pra vocês lerem. Mas enfim, como que é a aparição da Sister nesse segundo livro? Nesse livro, basicamente, ela chega lá com um carro de suprimento e ela vê o Anakin, aí ela fala assim, ó, essa aqui é a participação dela no livro, ó. Estamos carregados, general. Os suprimentos já estão na superfície. Nós só temos que distribuí-los. Suba a bordo quando estiver pronto, disse ela. O irmão apontou para os soldados clones, esperando no casco aberto do transporte, parados em uma fila. R2-D2 se aproximou deles e emitiu pios de aborrecimento. O seu droid está impaciente, senhor. Sim, ele estendeu a mão e pipi, popopopopó. Aí depois fala que ela bota o capacete e parte pra frente com o suplemento. Só isso. Essa participação dessa personagem nesse livro, que é menor ainda que a primeira vez que ela aparece. Só que vocês veem que nesse livro já não tem lacração. Se você não leu a trilogia Queen's Hope, se você não leu o livro Queen's Hope e vai ler esse livro Brotherhood, você basicamente nem percebe que é uma Clone Trooper trans. A pessoa pode assustar, tá, um Clone Trooper, mas que é mulher? Como assim? Aí a pessoa vai ficar meio perdida, né? Se não leu. Mas nesse livro não tem lacração, só fala que é a irmã que é uma Clone Trooper. Uma coisa muito importante que eu esqueci de falar, tanto o livro Queen's Hope quanto o livro Brotherhood são livros de 2022. Então a Sister já tá aí há 2 anos atrás e o povo só hoje que vem falar dela, por conta do livro dos Segredos dos Clone Troopers. A terceira aparição que a Sister faz é nesse livro aqui, ó, Os Segredos do Clone Troopers, que é um livro que o Rex, que é um clone muito importante na animação Clone Wars, se você não assistiu, assista a animação Clone Wars, que ele vai contar aqui como que surgiu a ideia dos clones, quem que é o Boba Fett, ele vai contar toda essa história que eu contei pra vocês, ele vai contar aqui, ó, o Rex é esse cara aqui, ó. Aí ele vai contando aqui como que é as experiências de clone, quem que é o Boba Fett, que é o cara que ele usou o DNA pra fazer a clonagem. Aí conta aqui quem que é o Saifo Dyas, que encomendou os clones. Aí vai contando como que o Palpatine e o Conde Dooku roubou essa ideia e colocou o chip nos clones. E assim vai. Tem essa parte aqui, ó, que é onde ele começa a falar sobre alguns clones. Aí ele vai falar clone fulano, clone ciclano, tá vendo? Tem essa página. Só que aqui, ó, repara bem, tem essa página. Aqui escondido
tem outros personagens. Pois é, e aqui a gente vai encontrar escondido a Sister, com um textinho pequenininho falando informações sobre ela. Esse texto aqui já é do Dogma, desse cara aqui, e esse texto aqui é do Hoser, que é esse cara aqui. Então vamos ler o que tá nesse texto aqui falando sobre ela, que é o único texto que tem dela aqui nesse livro inteiro. Sister, 2 pontos. Quando uma de nossas pessoas expressou sua identidade e gênero de forma diferente de seus companheiros de luta, ela temia ter que esconder que ela realmente era por dentro. Felizmente, seus irmãos no 7º Sky Corps lhe deram o nome de Sister, como um lembrete constante de que ela pertencia. Então, novamente, esse texto que eu li é esse pequenininho aqui e não tem mais nada dela no livro. O que tem nesse livro aqui de novo é a aparência dela. Essa é a primeira vez que realmente mostra a aparência dela. Os cabelos grandes, de dread, tem a roupa branca, a armadura dela tem uns detalhes azul e roxo, meio que pra lembrar a bandeira da comunidade, né? E é só isso que tem dela nesse livro inteiro. Uma aparição e um texto só pra falar que essa personagem tem identidade de gênero diferente dos outros Clone Troopers. Então agora vocês já sabem o que é um Clone Trooper, quem que é a Sister, onde que ela apareceu e o tamanho das aparições delas nas histórias, certo? Agora vamos pra polêmica. Nessa polêmica vão ser 2 perguntas. A primeira, eu vou caçar encrenca com os nerdola. E na segunda, eu vou criar encrenca com os lacrola. Então, a primeira pergunta é: faz sentido ter um Clone Trooper que se identifica como mulher? Então, o próprio George Lucas já falou que vai ter fogo no espaço em Star Wars e ele não tá nem aí. Então, se faz sentido ou não faz, eu não devia nem ser uma pergunta. Mas vamos lá. O pessoal nerdola tá falando que não faz sentido essa personagem existir, porque Clone Trooper não tem personalidade, não tem sentimento, é descartável, e que a 2 metros eles atiram, e que esse tipo de personagem também não tinha que aparecer em coisas de criança e papati papapá. Então, pros nerdola, essa personagem é só lacração. Então vamos primeiro pro argumento de que Clone Trooper não tem personalidade, não tem sentimento. O problema desse argumento dos nerdolas se chama Clone Wars, a série de 2008 que qualquer pessoa que se diz geek, que se diz nerd de Star Wars, já deveria ter visto umas 3 vezes todas as temporadas, que é uma série fantástica. Nessa série vocês vão conhecer vários Clone Troopers com personalidades diferentes, que reagem a situações diferentes e que possui sentimentos por determinadas coisas. Chega do ponto de um ter um penteado de cabelo e o outro ter uma tatuagem e o outro ter marca de batalha, são todos completamente diferentes. Eles possuem a mesma aparência, só que possuem personalidade, reação e sentimentos diferentes por determinadas coisas. Isso fica bem claro na série. Inclusive tem uma cena fantástica do próprio Mestre Yoda no primeiro episódio da primeira temporada dessa série, falando pros Clone Troopers que eles são diferentes um do outro, que a personalidade deles é diferente de um do outro. Venham, sentem-se. Seus capacetes, tirem. Seus rostos eu quero ver. Não tem muito o que se ver, senhor. Todos temos o mesmo rosto. Enganá-los seus olhos podem. A força, muito diferente cada um de vocês é. Reese, sempre estudando o inimigo está. Para sua inspiração, olhe para si mesmo e os que estão à sua volta. Jack, preocupado com as armas você está. Armas não vencem batalhas. Sua mente, poderosa ela é. Sobrepujar esses droids você pode. Dyer, a pressa não vence a luta. Longa guerra. Somente sobrevivendo você triunfa. Sim. Aí vocês podem falar, ah, mas isso é lacração e não sei o que. Essa série é de 2008, é o primeiro episódio da primeira temporada. Então, não tinha essa polarização política, não tinha esse negócio de lacração e muito menos o negócio da cultura woke. Ou seja, em 2008, a Lucasfilm ali, a galera, já queria sim que os Clone Troopers tivessem personagem diferente. E funcionou demais, porque o Rex, que é o cara que conta a história desse livro aqui, aquele que eu mostrei pra vocês, esse aqui, ó, é um personagem fantástico. Se você assistir essa série e não gostar do Clone Trooper Rex, algum problema você tem. Agora, sobre os clones serem descartáveis. Eles são clones, são super obedientes à República, mas isso não quer dizer que eles querem ficar morrendo e nem que eles gostam de ver os companheiros deles, clones, morrerem também. Na 4ª temporada de Clone Wars, pra mim, deixa isso bem claro. Essa 4ª temporada acontece ali no ano de 2011, quando é lançado. É uma época que não tem essa polarização política, não tem esse negócio de lacração, mas entre o episódio 8 e o episódio 10, eu acho, acontece um negócio muito interessante, onde mostra isso que eu tô falando pra vocês. General, os homens estão com o senhor, mas alguns acham que está arriscando a vida deles desnecessariamente. É por esse motivo que eu quero deixar bem claro que eu estou no comando e que insubordinações não serão toleradas. Nesse arco, os clones passam a receber ordens de um Jedi chamado Pong Kree, que é um Jedi que odeia os Clone Troopers. E ele joga esses clones em missões suicidas, e um monte de clone começa a morrer. E ele mostra claramente que os clones, eles ficam tristes por ver os amigos dele morrendo à toa, e eles se revoltam por isso. Esse Jedi, ele é tão sacana, ele bota um grupo de Clone Trooper lutar contra outro grupo de Clone Trooper. Só que nenhum desses grupos sabe que estão batalhando entre si. O quê?
Quando eles descobrem e vê que eles estão eliminando uns aos outros, eles ficam super tristes e eles ficam super revoltados. Eles descobrem que esse Jedi, na verdade, ele se aliou aos vilões. E daí eles se organizam e prendem esse Jedi e eliminam ele. Quem está em posição de poder agora? Como se sente? Eu disse de joelhos. É gostoso, não é? Mas eu sinto o seu medo. Está tremendo. Não está? O que você está esperando? Os humanos estão se aproximando. Tenho que fazer isso. Mas você não consegue, não é? Uma hora você vai ter que fazer a coisa certa. Eu tive que atirar. Ele me saiu. É claro, eles só eliminam porque eles descobrem que ele traiu a República. Mas esse arco deixa claro pra mim que os Clone Troopers não querem ficar morrendo e nem gostam de ver seus companheiros morrer. É claro que os comandantes deles, se não gostam deles, não tá nem aí pros clones, o pessoal da República, etc. Mas os Jedi mesmo, o Anakin, o Obi-Wan, a Ahsoka e etc., todos gostam muito dos Clone Troopers e odeiam ficar vendo eles morrerem à toa. Agora, sobre os Clone Troopers errarem o alvo de perto. Gente, pelo amor de Deus, não confunda o que é um Clone Trooper com o que é um Stormtrooper. Isso é o básico que uma pessoa que consome Star Wars precisa saber. A pessoa que não sabe a diferença do Clone Trooper com o Stormtrooper, pelo amor de Deus, não sabe nada de Star Wars. Os Clone Troopers são os clones, a tropa de clone. Os Stormtroopers, eles surgem para substituir os Clone Troopers quando o Império toma o lugar da República. Os Stormtroopers não são clones, são pessoas normais de qualquer planeta que declararam lealdade ao Império. O Império, depois que ele tomou o poder da galáxia inteira, ele precisou recrutar um monte de gente para virar ditador nesses planetas. Então ele precisava de muita gente, então essas pessoas não tinham treinamento. Por isso que elas erram o alvo, porque são pessoas que não têm treinamento nenhum. Enquanto os Clone Troopers, eles eram clones do maior caçador de recompensa. Então eles têm um DNA de uma pessoa que era muito boa em acertar o alvo, um caçador de recompensa top de linha. Não é à toa que o Boba Fett, que também é um clone, no futuro vira um ótimo caçador de recompensa. Eu queria adicionar um detalhe aqui. Os Kaminoanos, eles manjam muito de genética. Eles criaram um monte de clone igual, mas se eles quisessem criar um clone super mais alto, ou super mais baixo, ou super mais forte, ou muito mais inteligente, eles conseguiam fazer isso. Na série Bad Batch, a gente vê 5 clones que eles têm mutações. Um é super inteligente, um é super forte, um outro manja muito de tecnologia, e a gente também vê uma criança chamada Ômega, que é uma clone que os Kaminoanos fizeram do sexo feminino. Ela realmente é uma mulher, é uma menininha. Então, para deixar claro, os Kaminoanos, se quisessem, eles poderiam pegar o gene do Jango Fett e fazer um clone dele de qualquer jeito, entendeu? Mulher, homem, alto, baixo, gordo, magro, olho azul, loiro e etc. Então, na parte genética, os Kaminoanos davam conta de fazer o que eles quisessem. Então eu mostrei para vocês que os Clone Troopers têm sim sentimentos, eles têm personalidades diferentes, eles não se sentem como descartáveis e eles nem gostam de ver seus amigos sendo mortos à toa. Então, nesses trocentos clones que existem, é possível sim ter um que se identifica com mulher, mesmo tendo nascido um clone homem. Agora, sobre essa temática, essa personagem aparecer para material de criança. Como eu disse para vocês, ela aparece em 3 livros, em pequenas partezinhas desses livros, e que esse material é bem denso e sobre política. Mas vamos ver o Reading Age, a idade de leitura de cada livro desse. Vão aqui para próprio site da Disney. Ó, eu tô aqui no site da Disney, que produz esse material, que produz esse livro, ó, que Queen's Hope é o primeiro livro que a personagem, a Sister, apareceu. Vamos ver a idade de leitura, ó. A idade de leitura é jovem adulto. Jovem adulto nos Estados Unidos é de 12 para cima, de 12 a 18, mas de 12 pro resto que for, né? De 12 para cima, ou seja, pré-adolescente para cima. Que pra mim, eu sei que nenhum adolescente que não gosta de Star Wars vai pegar esse livro pra ler, porque é um livro muito político. 10 páginas ali, o cara já desiste. E ele nem vai chegar na parte que essa personagem aparece. Mas eu acho muito esquisito eles colocarem isso no material para jovem e adulto. Por quê? Porque é a idade que você consegue influenciar a molecada. Beleza. Vamos então aqui pro segundo livro que ela aparece, que é o Brotherhood. Tô aqui no site da Disney também, ó. A idade de leitura aqui já é adulto, né? 18 anos para cima. Só que esse livro aqui é engraçado, porque nesse livro aqui já nem se tem citação de nada de ideologia de gênero, nada desse tipo de coisa. Então não faz diferença. Por isso que eu ainda acho esquisito no de pré-adolescente ter e no desse aqui ser bem por cima. Agora, no que aparece a imagem dela, né, que é Os Segredos dos Clone Troopers, a idade é de 8 pra cima, tipo de 8 anos pra cima, ou seja, criança consegue ter acesso a esse livro, que como eu disse, ela tá bem escondida.
Se fizeram isso de propósito ou não, por estar num livro que crianças vão poder ter acesso a ele, eu não sei, mas que ela tá escondida aqui. Só que esse texto aqui, falando de identidade de gênero, etc, no livro de criança, é muito esquisito. Agora a parte desse vídeo, que eu faço a pergunta que vai caçar encrenca com os Lacrola. Pra que fazer um Clone Trooper que se identificou com mulher? Não podia fazer qualquer outro personagem desse tipo? Eu não tenho problema nenhum com isso. Só que o Clone Trooper, ele é uma coisa muito específica, entendeu? Parece que é forçação de barra. Aí você pega o primeiro livro, que é pra pré-adolescente, e no pedacinho que ela aparece, é simplesmente um texto de ideologia de gênero. O que é pra adulto, nem fala nada. Agora o que é pra criança, é um texto que uma criança não consegue entender, que é um texto basicamente de ideologia de gênero, que pra mim deixa uma criança confusa. A criança, se ela tiver acesso, porque eu não, pra mim, criança não vai ler aquilo ali, é um material de Clone Trooper, etc, nem parece ser infantil, é muito denso de uma clones, que criança que vai gostar de clone? Mas se a criança pega aquilo ali e começa ali, chegou na sister, fulana de tal, que não sei o que, de ideologia de gênero, que se identificou como mulher, papapá. Pra que fazer isso, gente? Qual o sentido disso? Não poderia ter feito outro personagem e precisa ficar falando de ideologia de gênero o tempo todo. Então, assim, pra mim, que sou muito fã de Star Wars, se você pegar ali e olhar ali, ó, só tem livro de Star Wars. Se eu mostrar no chão aqui, ó, eu tô organizando ali, ó, um monte de livro, coisa de Star Wars, etc. Eu realmente leio e consumo coisa de Star Wars e que não vejo ter problema nenhum com ter personagens que se identificam, qualquer tipo de coisa. É a forçação de barra. Poderia fazer isso de forma natural. Um personagem que você olha ali e fala assim, nossa, realmente aquela história daquele personagem faz sentido. Poderia acontecer naquela situação assim, assado, naquele planeta assim, ou naquele acontecimento e tal. Mas se pegar um Clone Trooper, que é uma coisa tão específica, e se pegar um de trocentos pra trazer esse tema, é muito tipo assim, a gente vai enfiar isso goela abaixo. Eu vou dar um exemplo do personagem do próprio Star Wars que funcionou, que é um personagem da Alta República chamado Ru. É uma mulher que se identifica como homem, era um padawan, mas ele desistiu de ser padawan. Ele era um aprendiz de Jedi, ou seja, ele usa a força, ele tem um sabre de luz, mas ele desistiu dessa vida e ele virou tipo um herói de um planeta lá. Aí, pra eles explicar que essa pessoa mudou o gênero dela, ele simplesmente falou assim, o meu mestre me ajudou a trocar minha identificação. Só isso. No resto da história, não tem mais nada disso, é só trabalhando em cima da história, dos acontecimentos, e o personagem vai e funciona super bem, é um personagem muito legal, inclusive vai lançar mais histórias deles aí, que não é uma história só dele, é uma história que tá acontecendo em conjunto com vários outros personagens, mas assim, funcionou fantasticamente, não tem militância, não tem nada querendo enfiar a coisa à força, entendeu? Se tivesse feito desse jeito, ia ser legal, não precisava enfiar num Clone Trooper. Então vou voltar nas perguntas. Faz sentido ter uma Clone Trooper trans? Sim, é possível, faz sentido. É difícil acontecer? É difícil, mas tem possibilidade de acontecer sim. Mas a forçação de barra é muita forçação de barra, e totalmente necessário. Não precisava ter feito isso, Esse tipo de coisa só faz as pessoas pegar birra de Star Wars, Só que aí eu vou entrar numa coisa também. Não adianta a galera que é contra a cultura woke, contra a lacração, e que quer que pare com essa forçação de barra, e quer que essa forçação de barra acabe, ficar falando um monte de coisa sem consumir o negócio. É a mesma coisa que eu falar que Beatles é ruim sem nunca ter ouvido música de Beatles. Cara, você quer falar mal do negócio, você pelo menos tem que ter consumido o negócio, pesquisar, entender pra ver se você não tá falando bosta. Porque aí se você estiver falando bosta e você for lá reclamar pro cara da Disney, o cara da Disney vai falar assim, mas esse cara que tá reclamando, ele nem sabe o que ele tá falando, ele nem consumiu, como que ele tá falando que é ruim? Aí você simplesmente tá parecendo bobo, entendeu? Então, galera nerdola, ó, material de primeira de Star Wars. Não é porque tem nesse livro aqui 3 parágrafos com uma personagem que não faz diferença nenhuma que vocês devem ignorar todo esse material aqui, ó. Material de primeira de Star Wars que todo mundo que gosta de Star Wars deveria ler. Muito material político expandindo o universo de Star Wars. Também tem um Brotherhood que eu não consegui achar nessa bagunça aqui em casa, que é um material excelente pra quem gosta do Anakin e do Obi-Wan, um material mostrando, como eu já disse, os dois indo pra cada lado. E tem esse material aqui que é tudo sobre os Clone Troopers. Praticamente não fala nada lá da Sister, mas que é, sim, filé se você gosta, igual eu falei, do universo expandido de Star Wars. Então consumam, não fiquem com esse preconceito, porque tem uma coisinha que vocês vão largar de mão. Consuma todos esses 3 materiais, beleza? Então, galera nerdola, vejam isso como uma crítica positiva, beleza?
tamo junto, continua com um ótimo trabalho aí, eu acho o trabalho de vocês super importante. A gente tem que acabar com essa lacração aqui, esse negócio de cultura woke, e a gente tem que recuperar os nossos quadrinhos, os nossos heróis, os nossos filmes, e todo esse universo que a gente sempre amou e sempre acompanhou desde criança. E aos Lacrola, eu só acho que vocês têm uma vida muito triste. Queria obrigar todo mundo a gostar de tudo que vocês gostam por puro fanatismo político, ideologia política e etc. Mas enfim, eu espero que muita gente assista esse vídeo, que isso vira uma polêmica e todo mundo venha aqui conhecer o canal e que engaje aqui nesse vídeo e comenta um monte de coisa, comenta se você gostou, não gostou, mas o mais importante, deixa o seu like aí, se inscreve no canal aí pra gente conversar mais sobre Star Wars, conversar sobre Marvel, começar a trazer outro tipo de conteúdo aqui, mas desse jeito que eu falei, baseado em livro, em quadrinho, no que tiver de canon das histórias, entendeu? Nada de ficar gritando que nem bobo. Então é isso aí, galera. De novo, curta, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e até mais. Que a força esteja com vocês. Peraí, né?